Porque parlamentares bolsonaristas já apresentaram pelo menos 5 projetos de lei dentro do Congresso que, se aprovados, podem anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outros manifestantes, né, Pedro, condenados por tentativa de golpe. Quero te ouvir, então, começar essa nossa rodada de análise contigo, Pedro. Depende da assinatura do presidente da República, né, Elisa? É um detalhe que, ainda que aprovada uma lei que possa anistiar o Jair Bolsonaro, ou esses manifestantes que depredaram as sedes dos poderes no dia 8 de janeiro, isso tem que passar pela sanção do Lula. E aí, obviamente, o Congresso tem a possibilidade de derrubar o veto. Eu sei que a Basília e a Débora têm os números mais afiados na ponta da língua sobre quantos votos é necessário para aprovar um projeto de lei, quantos precisa para poder derrubar um veto, mas efetivamente a gente sabe que essa movimentação política seria muito mais fácil se o Jair Bolsonaro fosse o presidente da República neste momento, que não é o caso. Então, a gente tem uma forte demonstração do Supremo Tribunal Federal, não só do Alexandre de Moraes, mas de vários outros ministros, de que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi condenável. E foi condenável do ponto de vista prático. A gente vê as condenações, por exemplo, por atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Isso está acontecendo no julgamento do STF. Abriu sexta-feira agora mais um lote com 15 acusados de serem os executores dessa invasão do dia 8 de janeiro. E os ministros têm votado para condenar estas pessoas. Então, anistiar esses invasores da sede dos 3 poderes, inclusive do STF, pode ser até lido como uma afronta para o Supremo Tribunal Federal, que não gostou nem um pouco de ter tido seu plenário invadido por esses manifestantes, de ter tido parte do seu patrimônio, inclusive histórico, destruído por essas pessoas. E eu acho que ninguém nesse momento do Brasil quer ficar de mal com o STF, né? A gente sabe que o Supremo tem julgado casos importantes de vários políticos e parlamentares, mais do que nunca há uma enxurrada de processos que caem nas mãos dos ministros do STF, não só do Alexandre de Moraes, e nesse momento uma ação como essa de anistia poderia ir contra não só o desejo do governo, que vê isso como abominável, né? O governo Lula já várias vezes, embalado pela militância que defendia o sem anistia, criticou o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também uma resistência política aí de outros órgãos, de outras entidades, de outras esferas do nosso sistema democrático, Elisa. Pois é, e Basília, te ouvindo também sobre esse assunto de anistia, até aproveitando o gancho, né, porque a gente traz a apuração do Caio Junqueira sobre esses projetos dentro do Congresso que poderiam resultar em anistia, por exemplo, para Jair Bolsonaro, juntando com a fala de Jair Bolsonaro. Um ser humano, um cidadão, ele pode até discutir, debater, olha, eu acho que esse tipo de julgamento e trato não é adequado. Por que você está criminalizando isso, mas não criminalizou outro? Esse debate é uma coisa. Agora, você julgar que um crime que foi cometido em 8 de janeiro não foi crime, aí a gente está indo num buraco mais profundo, né, gente? Porque assim, para lá, o crime é crime e não é isso que deve ser discutido. Mas para o olhar de Jair Bolsonaro, eles são, abre aspas, pobres coitados que estão presos. No Brasil não tem perdão para crimes considerados repugnantes, crimes hediondos, e também não tem perdão para os crimes comuns se pelo menos parte da pena ainda não tiver sido cumprida. Então, esse expediente da anistia, ele prevê certos critérios, né? Não é qualquer crime que dá para ser perdoado, indultado, anistiado, né? Num conjunto da obra, né? Esse é o objetivo, é passar essa borracha, como bem explicou o ex-presidente, fazendo essa metáfora, apagar algo que aconteceu na história do Brasil. O que aconteceu no 8 de janeiro está marcado nas nossas memórias, nos livros de história, na vida política, até no trato aqui na cidade, Brasília. Hoje a gente sabe, principalmente quem mora aqui na capital, que sim, é possível invadir os prédios mais importantes da República. Isso aconteceu uma vez e ainda que as instituições digam nunca mais acontecerá, a gente não sabe o nível de rebeldia e extremismo de alguns grupos políticos que podem atentar até contra o patrimônio público em nome da eleição de alguém, da
escolha de alguma, né, de uma convicção política que não seja a que está hoje na situação, no poder. Sobre o fato dos projetos de anistia, eles tramitam aos montes aqui, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Esta não é uma ideia nova. Depois do 8 de janeiro mesmo, em 2023, um conjunto de deputados, especialmente ali na Câmara, até mais do que no Senado, se reuniu e mobilizou esse discurso. Só que para passar precisa de voto. E hoje, apesar de muito barulhenta, esta categoria pró-anistia não tem votos suficientes para uma aprovação. No caso de um projeto de lei, 254 votos, se emenda a Constituição, 308 votos, quórum qualificado. Então, assim, no número a número, matematicamente, é um discurso que não passa. Não tem hoje número de votos suficientes para essa apuração. Mas, claro que as coisas mudam, poder, né? Pode ser que em 2026 outro projeto político para o Brasil seja aprovado. E aí, num alinhamento entre Planalto, em tese, sob nova direção, e Congresso Nacional, algo possa ser aprovado mais para frente. No fim de semana, né, eu que estava de plantão e acompanhei esse discurso ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, neste momento me fez lembrar muito de um movimento que aconteceu enquanto Bolsonaro presidente. Algo inédito também na República, porque em uma decisão, uma canetada, o presidente indutou Daniel Silveira, ex-deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal diante dos ataques que propagou contra os ministros e a própria corte. Então, assim, nunca no Brasil, dá para dizer, nunca antes nesse país, ou algo não vai acontecer, né? Quando Bolsonaro era o presidente, ele foi e indutou Daniel Silveira. Esta decisão só não vigorou, né, só não gerou efeitos porque o STF derrubou depois o induto de Daniel Silveira. Mas, na ocasião, aliados de Bolsonaro até diziam, a gente trouxe esse bastidor aqui na época, que daria para o presidente soltar um induto, um tipo de libera geral a todos os investigados, condenados eventualmente, em inquéritos de Alexandre de Moraes por estes atos antidemocráticos, milícias digitais. Então, eles queriam realmente invalidar as decisões e a investigação de Moraes. Falaram muito isso, mas não fizeram. E o pouco que fizeram em relação ao Daniel Silveira foi derrubado pela instituição Supremo Tribunal Federal. Agora, jogar para o Congresso uma aprovação de lei de uma anistia, hoje não tem voto suficiente para acontecer. Pois é, e agora Jair Bolsonaro dizendo ali no palanque, nesse carro de som, que é necessário uma anistia para os pobres coitados que estão presos. Essa foi a fala.